Olá a todos, vamos falar sobre continuidade de funções e anteriormente nós falamos que o limite de algumas funções, quando x tende a a, ele pode ser calculado simplesmente substituindo na fórmula da função o x por a, e aí fazendo as contas a gente obtém o valor do limite. Então essa propriedade ela vai aparecer nas funções que a gente chama de contínua. Então, uma função f é contínua em A se o limite de f de x quando x tende a A é igual a f de A. Vamos observar que nessa definição, três partes têm que ser seguidas aqui. A primeira é que o limite da função ele tem que existir. Então, o limite de f de x quando x tende a A ele tem que existir. A segunda é que a função tem que estar definida em A, ou seja, o A tem que pertencer ao domínio da função. E a terceira é que tanto o limite como a imagem do A, eles têm que ser iguais. Os fenômenos físicos são geralmente descritos por funções contínuas. Então, por exemplo, na queda livre de uma pedra, a gente observa que a posição da pedra ela varia continuamente com o tempo. Vamos ver agora alguns gráficos para analisar a continuidade em determinados pontos. Então, nesse gráfico aqui do exemplo A, aqui no caso do x igual a 3, nós vamos verificar que nesse caso aqui a função ela é contínua. Então, aqui a f é contínua em x igual a 3, pois observe que o limite de f de x quando x tende a 3, ele vai ser igual a 5. Observe que quando me aproximo tanto pela esquerda como pela direita, a minha função aqui vai se aproximar de 5. Então esse limite aqui vai ser igual a 5. E observe que a imagem do 3, o f de 3, também vai ser igual a 5. Então, nesse caso, como satisfaz aqui a definição de função contínua, a f vai ser contínua. E aqui pelo gráfico a gente observa que ela vai ser contínua em qualquer ponto de algum intervalo aqui. Então a gente diz que uma função é contínua em um intervalo se ela é contínua em cada ponto do intervalo. E a gente vai dizer que uma função é contínua se for contínua em cada ponto do domínio. Então, se a função for contínua em todos os pontos do domínio, a gente vai dizer que ela é simplesmente contínua. Observe que no desenho do gráfico aqui do exemplo A, nós não tivemos nem quebra nem saltos aqui na hora de desenhar. Observe também que para desenhar esse gráfico a gente não precisa tirar a caneta do papel. E essas são características de uma função contínua. Vamos ver agora o gráfico B. Então aqui a gente observa que existe o limite aqui quando eu me aproximo de 3, tanto pela esquerda como pela direita. A minha função vai se aproximar de 5. Mas observe que aqui o 3 aqui ele não pertence ao domínio. Aqui no caso com a característica da bolinha aberta aqui. Então a imagem de f de 3 não está definida. Então, nesse caso aqui, a função f ela não é contínua em x igual a 3, pois, no caso aqui, a imagem, a f de 3, ela não é definida. Vamos ver agora o gráfico do exemplo C. Então, aqui no exemplo C, a gente observa que o limite quando x tende a 3 aqui, ele não existe. Justamente porque quando eu me aproximo pela esquerda, a minha função ela vai tender a 5, e quando eu me aproximo pela direita, a minha função aqui ela vai tender a 7. Então, como os limites laterais são diferentes, o limite da função quando x tende a 3 não existe. Então, aqui nós temos que f não é contínua em x igual a 3, isso porque o limite
de f de x quando x tende a 3, ele não existe. E além disso, para fazer o desenho do gráfico, nós precisamos tirar a caneta do papel, né, para conseguir fazer todo o desenho. É outra característica de uma função não contínua. Vamos agora para o gráfico do exemplo D. Então aqui a gente observa que o limite quando x tende a 3 aqui, ele existe. No caso ele vai ser 5. Observe quando eu me aproximo tanto pela esquerda como pela direita, a minha função aqui ela vai se aproximar do 5. Agora a imagem de 3 aqui, ela vai ser 7. Ela está definida no 3 e a imagem vai ser 7. E aí a gente observa que vai ficar diferente o valor do limite do valor da imagem da função. Então nesse caso aqui, a f ela não é contínua em x igual a 3, justamente porque o limite aqui de f de x quando x tende a 3, ele vai ser diferente de f de 3. Então, a gente observa que o limite aqui quando x tende a 3, ele vai ser igual a 5, e a imagem do 3 vai ser igual a 7. Então, nesse caso, a função não é contínua. E também nesse gráfico, a gente observa que para fazer o desenho, nós precisamos tirar a caneta do papel. E aqui no caso ele apresentou um salto, uma quebra, nesse ponto x igual a 3. Vamos agora para o gráfico do exemplo E. E aqui a gente observa que no ponto x igual a 3, nós vamos ter uma cinta vertical. Então, nesse exemplo, a nossa função também não vai ser contínua. Então, aqui f ela não é contínua em x igual a 3. Isso porque o limite aqui de f de x quando x tende a 3, ele não existe. Aqui observe que ele tende ao menos infinito, mas esse menos infinito não é um número, é um símbolo para representar essa situação aqui. Mas esse limite ele não existe, e além disso, a minha função ela também não está definida em 3. Então f de 3 aqui não está definida. E nesse gráfico também nós observamos que houve uma quebra aqui para o x igual a 3. E se a gente for fazer o desenho, a gente vai ter que tirar a caneta do papel para fazer todo o gráfico. Aqui eu utilizei o termo dizendo que as funções não é contínua, mas aí nós dizemos que f ela é descontínua em A, ou apresenta descontinuidade em A, se a função não é contínua em A. Então, no caso aqui, eu poderia dizer que f é descontínua em x igual a 3, tanto para esse exemplo como para os outros. Então, nessa videoaula, nós vimos a descontinuidade em gráficos. Na próxima videoaula, nós vamos ver a descontinuidade em funções representadas por fórmulas. Até lá e obrigado.